Olá, nós estamos aqui hoje para falar com uma professora convidada, Fernanda Cunha, e estamos um pouquinho, acho que adiantados, meu relógio está adiantado, mas logo mais ela deve estar chegando aqui. É importante a gente frisar que essas lives da Aliança é justamente para trazer para todos o conhecimento dos professores que são cadastrados na Aliança, que tem sempre uma referência, né, de pessoas que estudam comprovadamente, que estão aí na vida do yoga, fazendo um trabalho que a gente reverencia e quer que todos conheçam, porque são professores, inclusive, que têm cursos de formação e que dão muitas aulas, não só para formar, né, professores, mas também trazendo para o mundo do yoga muita gente que está interessada nesse conhecimento, né? Então a Fernanda Cunha é uma dessas pessoas que a gente já está aí há um tempo querendo conversar e ela deve estar entrando daqui a pouco. Ela tem uma história de Vinyasa, tem uma história com o Yoga Dance, criado por ela. Então, a gente vai conhecer um pouquinho desse percurso, né? Sabendo qual é quais são as motivações que a levaram nessa direção. E essas lives que a gente tem feito é justamente mostrando como todas as pessoas às vezes têm esse interesse pelo yoga e nem esperam se tornar professores e de repente se tornam professores, né? E é gostoso conhecer o que leva, né, a procurar o yoga, o que leva a entrar nesse caminho, né, porque ser professor de yoga exige muito estudo, exige a dedicação necessária, né, o estudo é permanente. Então, a gente tem uma exigência de 200 horas hoje de estudos, para um curso ser considerado básico, com algumas disciplinas e cargas horárias, né? Para um professor ser registrado na aliança. Porque a gente tem essa orientação, né, de prevenir, né, que inexperientes entusiastas do yoga, né, saiam dando aula, porque essa exigência, né, de ter um conhecimento pedagógico até, né, mas do conteúdo, né, de história, de anatomia, de filosofia, o yoga abrange tantos assuntos, né, tantos temas, mas alguns, né, nessas 200 horas de formação são muito importantes, né, então é considerado estatutariamente pela Aliança do Yoga, que já tem 19 anos atuando aqui no Brasil, então como uma exigência para que os professores se registrem na aliança. Então temos hoje muitos professores registrados e dando cursos de formação. A Fernanda Cunha é uma delas, né? Porque realmente mostra a seriedade do profissional, né? O tempo que ele se dedica, o tempo que ele vem praticando, né? Então, isso tudo tem uma história para contar, né? São professores com experiências, às vezes, em estilos muito diferentes, percursos, né, da vida que te levam para estudar em lugares diferentes, então a gente percebe essa diversidade. O Brasil é muito rico em professores com formação muito interessante, então tem essa condição das pessoas procurarem se identificar, né, com essa linha que o professor traz, com essa vocação, às vezes mesmo, né, que tem professores mais dedicados ao Hatha Yoga tradicional, ou a variações, né, mais modernas nessa linha do yoga. A gente vê o Vinyasa, o mesmo Power Yoga, muitos nomes são dados, né, porque tem mestres, né, que vão orientando as suas formações.
Oba, a Fernanda Cunha entrou. Pede aqui para entrar para você conversar então com a gente. E vá. Vamos lá. Estamos aguardando aqui. Pode entrar, Fernanda, já autorizei. Oi, querida. Olá, querida! Tudo Que bom? bem você! Minha, muito bom. Tá Eu uma acabei entrando um pouquinho antes aqui, acidentalmente, né? coisa. Bati o dedo, estava ao vivo. Falei, então vamos conversando. Tinha essas pessoas, né, chegando. E aí eu falei, ah, que legal, porque a gente nessas entrevistas com os professores tem contado muitas experiências diferentes, muitos percursos, né, que revelam como o yoga é rico, né, em diversidade, você pode escolher muitas vertentes, né? E então isso é uma curiosidade sempre que a gente tem de saber como cada professor começa, né? A hora que você desperta para o yoga e a hora que você deixa tudo para dar aula, né? Hum. Então tem essa sua história que eu vou querer que você conte, porque eu sei que você tem aí uma vida que começou como administradora, né, de empresa, foi morar fora, foi para banco, quer dizer, estava no mercado financeiro, bem, né, aquela estrutura que a gente, né, os pais da gente sempre querem isso, né? Isso sempre. E você estava nesse mercado financeiro em que ano, Fernanda? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, pelo espaço e dizer que eu até fiz uma live hoje de manhã, onde eu mencionei, né, as instituições, a Aliança do Yoga do Brasil, o Yoga Alliance dos Estados Unidos. É importante, né, o papel de vocês, né, de regulamentar o yoga, né, para assegurar que ele continue sendo passado da forma que ele precisa ser passado, né? E É, legal. honrada de estar aqui e agradeço Nós muito. agradecemos. E está junto, né, com a certificação lá do curso também. E eu sou muito orgulhosa disso e sempre muito cuidadosa para que as coisas possam sair, né, de acordo com o regimento, porque eu sei que também não é fácil fazer, né, as coisas. E principalmente agora nesse momento que os cursos mudaram muito, né? Então, eu, na verdade, respondendo a sua pergunta, né, eu estava no mercado financeiro em 2002 foi quando eu fiz a minha primeira aula de yoga e eu estava terminando a minha faculdade de administração. E aí, nessa época, eu sonhava em ser uma grande executiva. Em 2016, não, 2006, não, calma aí, 2006 foi quando eu É, casei. Eu sou eu muito ruim, é, tá? Mas eu lembro que foi em 2002 eu conheci o yoga, em 2005 2004 eu viajei. Então eu comecei no banco e antes de eu viajar eu já trabalhava em banco no Brasil. Então era assim, 2000 eu comecei a trabalhar em banco. Aí depois eu fui para os Estados Unidos e lá eu trabalhei em banco de novo, porque eu me formei e eu falei, nossa, eu sou administradora, então. Só que eu conheci o yoga no meio disso. E o yoga é engraçado isso, né? Porque a gente imagina, nossa, o yoga vai mudar a sua vida e você vai se iluminar. E não, gera uma super construção de tudo que eu achava que eu era. E de repente eu vi uma Fernanda que era mais serena, porque eu sempre fui taxada de a nervosinha, a estourada, a que fala rápido. Eu acreditava que eu era isso. E quando eu fiz a primeira aula de yoga e eu senti paz, eu senti que eu podia estar no momento presente, eu falei, uau, essa Fernanda eu desconheço, mas eu quero conhecer mais ela, né? Eu quero investigar mais. E aí gerou um super conflito na minha vida, porque eu falei, uau, será que é mesmo a ação que eu quero fazer? Será que é mesmo o mercado financeiro? Será que é mesmo esse noivo que eu quero? questiona tudo. Tudo, exatamente. Aí no início eu fiquei muito perdida, porque eu falei, uau, e agora? E eu lembro muito claro, uma vez a minha mãe falou assim para mim, que eu sempre fui muito ligada à religião, assim, pela espiritualidade, eu sempre fui muito devocional. E aí falava assim para mim, nossa, você nunca mais foi na missa.
E eu lembro de dizer assim para ela, mãe, mas eu nunca me senti tão perto de Deus, que eu não necessito mais ir a nenhum lugar. O yoga me traz para dentro de mim. E aí, quando eu falo nesse yoga, eu não estou falando da conotação de religião nem nada, mas estou falando do aspecto realmente Uhum. espiritual do yoga, né? Que traz a gente para dentro de quem a gente é, da nossa essência. Então, foi muito forte para mim essa transição, sabe? De estar ali no banco, mas ao mesmo tempo de não querer mais estar, mas ao mesmo tempo era o meu ganha-pão. E o medo que eu tinha de estar e de fazer um curso e de começar a ser autônoma, né? Porque quando a gente começa no yoga, a gente é autônomo. Tem uma super liberdade, mas ao mesmo tempo tem aquele medo de não dar conta de conseguir viver do que a gente mais ama fazer, né? Que é praticar e levar para as outras pessoas a transformação que a gente viveu através da prática, né? Mas é importante isso, né? Também essa consciência de que você tem que agir devagar, né? Entrar no mundo, mas sem tirar o pé da realidade, né? Porque você vê hoje em dia a quantidade de professores que tem no mercado muito grande, né? Daí até eu acho que é mais ainda o papel da aliança de verificar que essas pessoas estudem, né? Que não venha com aquela ilusão de que eu pratico, eu faço, eu dou aula, porque precisa um envolvimento bem maior do que isso, né? Muito, E muito. você começou a praticar e aí já tinha essa ideia de querer fazer um curso ou demorou um tempo? Demorou. Eu fiz o meu primeiro curso de yoga, eu comecei a praticar em 2002, foi quando aconteceu tudo isso. E aí eu continuei fazendo administração, continuei no mercado financeiro, mesmo tendo um chamado para levar isso para as outras pessoas. E eu então, mesmo assim, eu não confiei nesse chamado e eu comecei mesmo a fazer o meu primeiro curso em 2017. Então, olha o tempão que foi, o tempo que eu demorei. Eu continuei fazendo minha faculdade, eu continuei pagando as minhas contas com o meu trabalho. E aí, devagar, eu fui fazendo essa transição. Porque eu conversava muito com as pessoas, eu perguntava para professores de yoga, como que foi sua transição? Como que você fez? Porque eu queria fazer, só que eu não tinha coragem. E aí eles Você teve um período de viagens pelos Estados Unidos, foi isso? Você foi peregrinando? sim, mas na verdade eu queria muito fazer um intercâmbio, porque eu queria viver fora do país para eu poder me encontrar e ter um lugar onde eu não tenho um apoio assim de família, onde eu não tenho um apoio para dizer, nossa, você é uma administradora, ou aqui você é isso. Eu queria experimentar estar num lugar onde eu pudesse ser quem eu quisesse e onde eu poderia estudar coisas diferentes e novas. E aí eu fiz um Hum. esse ano foi o ano que eu mais estudei yoga, que aí eu comecei a estudar muito, foi uma diversidade grande assim de métodos, mas tudo como aluna ainda. E foi lá que eu fiz o meu primeiro curso de yoga, não nesse ano. Aí depois eu voltei para o Brasil, terminei minha faculdade e aí eu casei aqui no Brasil com meu marido, né? E a gente foi morar lá, a gente morou 6 anos lá. E foi quando eu voltei para lá para morar, que eu fiz curso de formação, aí que eu falei, nossa, eu tenho esse chamado, eu vou fazer o curso. Aí o que que eu fiz? Eu continuei trabalhando no banco, e aí nos finais de semana eu fazia o curso, porque aí eu falei para mim mesma, ok, coragem, então vamos admitir, vamos colocar o pé no chão, mas ao mesmo tempo não desistir do seu sonho. Aí eu trabalhava a semana inteira e eu fazia o curso aos finais de semana, um curso de 200 horas, reconhecido que eu assim pesquisei muito, porque eu fazia questão que fosse da aliança e tal, porque eu tinha a intenção de um dia dar aulas, mas eu sabia que estava longe disso acontecer. Mas fazer curso é um primeiro passo, né? Aí eu aprofundei nas minhas práticas, continuei praticando, até que chegou uma hora que eu falei, vou diminuir mais os meus horários no banco, vou começar a dar aula. Mas eu não começava a dar aula, e eu não diminuía, o banco só aumentava. Esse curso que você fez foi aonde? Qual estilo? Como é que foi essa primeira formação? Essa primeira foi em yoga terapia e foi num estúdio que chama Yama Studios, que na verdade ela era aluna do Joseph LePage da Montanha Encantada. E foi por isso que eu queria fazer, Que legal. porque eu queria estudar com o método do Joseph, né? Apesar que não era yoga integrada, mas era yoga terapia.
E aí, depois desse curso, uma coincidência, né? Uma coisa ruim na época que eu achei que aconteceu na minha vida foi que eu fui demitida. E depois eu que foi um presente, porque meu coração desejava sair do banco, mas eu não tinha coragem. E aí eu fiquei, É. ou eu estudo yoga agora e começo a dar aula, ou isso, não tinha outra opção. E aí eu O comecei. mundo te leva, né? O mundo te empurra para onde você tem que ir, né? Exato. Foi aí que eu entendi com mais clareza o negócio do Dharma, sabe? Que para mim era uma coisa muito teórica, assim, sua missão, propósito, era uma coisa assim, tá aqui no meu coração, mas não é todo mundo que tem como viver isso, eu pensava, sabe? Uhum. E essas situações foram me mostrando que não, que sim, você pode, qualquer que seja a sua realidade, você pode dar o primeiro passo, e esse primeiro passo não precisa ser largar tudo de uma vez, sabe? Comigo não foi assim. Mas você precisa dar o primeiro passo, mesmo que ele seja muito pequeno, né? Começar a pesquisar cursos, começar a sua prática, procurar um bom curso que te certifique, que você tenha um mínimo de condição para começar a então dar aulas e entender como que funciona, entender como que você cobra, entender como que você pode servir melhor as pessoas e como você falou antes, continuar estudando, porque você Para. não para, não para. Eu falo pro meu marido, ele fala, meu Deus, você faz tanto curso. Eu falei, olha, se eu tiver saúde, sanidade mental, eu vou fazer até o último respiro, porque isso aqui é um trabalho de vidas, né? É autoconhecimento, então realmente um oceano sem fundo. E estudar, continuar estudando é fundamental, porque a raiz de praticar, né? Ainda mais agora, com toda essa mudança que aconteceu, o que eu tive que fazer? Eu não dei cursos presenciais durante a pandemia, foi uma decisão pessoal minha. E eu falei, putz, ou eu vou ter que ir para online, mas eu não acreditava em cursos online, eu não É. acreditava Foi uma resistência, né? muito. Eu fiquei um ano dando aulas pelo Zoom ao vivo, porque eu queria ter certeza que era possível. Né? Porque se não fosse, eu não ia fazer. E aí eu vi, puxa, é possível. Aí eu vi que o Yoga Alliance dos Estados Unidos começou a aprovar cursos, a Aliança do Brasil também. Cara, e eu não é possível. Eu falei, gente, mas as instituições estão falando que sim. Então vou lá ver o que eles estão descobrindo. Aí eu comecei a pesquisar, ver quais eram os critérios de vocês. E a minha prática me levou a tomar a decisão de trazer o curso para o online, mas foi um aprendizado de um ano que eu precisei ter para me entender Sim. como professora, como que eu vou, né, ter certeza que aquilo que eu ensino há anos no presencial pode ter o mesmo efeito ou até maior no online. Então, É, e também. o próprio aprendizado, né, Fernanda, de lidar com câmera, de lidar com a interface, né, porque você ao vivo é uma coisa, aí viver nesse online, não temos escolha ainda, né, muito Exato. limitado, então foi um outro desafio, né, também aceitar que a coisa ia, né, não ia ter jeito, e você tem gente aqui falando já, a Neura Basso, adorei seu curso online, viu? Começou por aí. E você aí, então, nessa experiência, como é que você interage com esses alunos que vão para fazer curso, né? Porque enquanto aluno, você ainda tem, né, assim, uma maleabilidade, né? Agora, num curso, como é que você aceita, né, os alunos? Tem algum tipo de conversa, de entrevista? Como é que rola isso? A gente tem um formulário extenso. E o pessoal que trabalha comigo, né? Porque agora eu preciso de uma equipe para me ajudar. Sempre falam, Fer, pelo amor de Deus, a pessoa desiste, só ao responder. Eu falei, gente, que desista. É curso de yoga. Eu preciso saber como que essa pessoa está mentalmente, psicologicamente. Eu preciso saber como que ela está fisicamente, porque eu sei o que espera ela, mas ela não sabe. Então não é assim só querer fazer, né? Ela precisa ter, pelo menos, prática regular de yoga, porque senão a pessoa não vai aguentar as aulas e não vai aguentar também o estudo de filosofia, o estudo de anatomia. Então a gente tem um formulário extenso de muitas perguntas
onde por aquele formulário eu consigo saber se esse é o momento da pessoa e se é o curso apropriado para ela, porque às vezes não é. Às vezes eu olho tudo que ela respondeu e falo, eu não estou capacitada, ou esse curso não está capacitado a ajudar essa pessoa nesse momento. E quando isso Sim. acontece, eu sempre trago para outra opção, ou ela estudar, fazer o curso, algum curso antes do curso de formação, quando ela não tem, né, a experiência necessária, ou ela procurar algum outro tipo de ajuda antes de fazer esse curso. A maioria é já pessoal que faz aula com você, que vem para o curso, ou vem gente que você não conhece? Vem gente que eu não conheço, mas a maioria hoje, né, por causa de tudo que aconteceu durante a pandemia, está vindo muito porque são alunos que há muito tempo fazem aulas, por exemplo, já fizeram outros, mas agora sabe, as pessoas que começaram a fazer aulas no YouTube e que estavam postando esse sonho, né, esse desejo de trazer o yoga com mais seriedade, com às vezes até mudança de carreira, aquela coisa que você ia deixando, e aí chegou a pandemia e falou, opa, pode ser que não tenha amanhã, né? Eu sinto É, arrepio de falar isso, porque eu sinto que é uma dor que a gente está passando junto coletivamente, né? É um um medo, né? né? De falar, olha, e é isso que o yoga falou a vida inteira para nós, né? Não tenha, hoje é o que É, existe, né? E estar no momento presente. E assim, muita gente vem para mim, os alunos que já estavam postergando de fazer um curso de formação, sabe? Há muito tempo, e que agora falaram, não, esse é o momento. Esse é o momento. E eu fico muito e o feliz. fato de ser online, por ser online também ajudou muita gente a fazer o curso? Você acha que... Sim, sim. Tem os dois lados que eu tenho percebido, assim. Tem um lado que algumas pessoas chegam e falam, ai, que bom que você fez, que bom que você não cancelou, porque se não fosse isso, eu nunca ia conseguir fazer um curso com você, porque eu moro em Portugal, ou porque eu moro na Espanha, ou porque, enfim. E por outro lado, tem aquelas pessoas que falam, não, online não. Então, eu tinha pessoas inscritas, porque eu ia fazer o curso em 2019. A gente tinha 20 pessoas inscritas. E aí, 15 desistiram quando veio a 15. Mas assim, não só porque era online, quer dizer, nessa época não era online, eu fiquei postergando, adiando, mas eles desistiram muito por toda essa situação econômica do país também, né? Desemprego, enfim. E aí depois a gente teve 30 pessoas e algumas desistiram quando eu falei, olha, gente, agora vai ser online, porque não dá pra gente ficar postergando inteira. Agora eu já vi que funciona e tal. E aí muitas pessoas olharam e falaram, muitas não, eu acho que dessas 30 pessoas, pelo menos 5 falaram, olha, online para mim não dá, eu não gosto, eu não aguento mais atrás da tela, enfim. Então teve esses dois lados. Mas Mas se você você me começou online esse ano? o curso online, sim, de formação, sim. De formação, sim. Tá. Eu tenho um outro curso, mas não é de formação, é um curso com básica de vinyasa, mas não era um curso de formação, que é um curso mais antigo, que eu acho que é de 2015. Mas o curso de formação é esse ano. Os outros E cursos. como é para você? Como você está sentindo dar essa aula online? Você teve que fazer uma adaptação, assim, em tela, aquelas coisas, né? Plataforma, Ah, como é que os alunos se posicionam? Tem toda uma questão, né? tenho muita questão, eu te juro, assim, que tinha horas que eu falava assim, gente, não, eu não vou dar conta disso daqui. Porque é muito mais complexo para o professor, né? Mais, porque pra gente, pelo menos eu dou aulas de yoga há muitos anos e cursos também presenciais de yoga. Então, para mim, a questão de pegar a pessoa no toque e ali perto dela, sentir a energia é muito forte. Então, eu te... Olha, estão pedindo para você falar mais perto um pouco do microfone, que sua voz está baixa. Ah, tá bom. Deixa eu até ver se eu consigo Tá? aumentar aqui. Tá bom. E aí, gente, vocês Ah, vão falar se melhorou, viu? E aí, então era essa coisa assim de, tá, precisava do toque e tal, mas o que que eu tô aprendendo no online, assim? Que eu vou ter que aprender as coisas, não tem jeito. Então, o que que eu comecei a perceber? Eu preciso ver o aluno, eu não posso tocar no corpo dele, mas eu posso tocar nele com a minha voz.
Então, primeiro, eu como professora precisei estudar como eu falo, como eu direciono a minha voz. Então, essa coisa do microfone que acabou de aparecer, aparece também, ter certeza Tá que está melhor. bem. Eu tive que posicionar os alunos, falar, olha, para a aula, falar, gente, olha só, preciso que você deixe o tapetinho nesse ângulo, que você se afaste um pouco da câmera, porque eu preciso ver as suas mãos, eu preciso ver os seus pés, eu preciso ver as suas coxas. Me posicionar em frente à câmera de ângulos diferentes para os alunos conseguirem me ver e entenderem o que eu estou falando. Então, assim, Uhum. é o mesmo curso, é yoga, é a mesma formação, mas exige de mim e do aluno um grau de atenção diferente. E principalmente de mim, que estou dando, né, o curso, uma habilidade que eu não tinha antes. Não tinha. Então, assim, É realmente aprendendo. aprendendo. Foi super desafiador, mas eu fico feliz e honrada, assim, de ter tido coragem, sabe? Porque não está sendo fácil esses tempos para ninguém, né? E todos nós estamos Uhum. a aprender constantemente e sentir o quanto que a gente não sabe das coisas, né? Todo dia eu sinto que é uma coisa nova do Zoom que eu não sabia e um botão novo que apareceu e que agora eu vou aprender. Mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente está se tornando quem, né, está, porque assim eu estava vendo uma reportagem, acho que foi no G10 que estava falando que o quanto que o yoga, a procura pelo yoga aumentou durante a pandemia, né? Então, eu fico super grata a vocês, ao Yoga Alliance, que realmente se esforçaram para adaptar esse curso para que o yoga, que as pessoas não deixem de fazer cursos de yoga, principalmente nesse momento, onde eu sinto que as pessoas que estão chegando para os cursos estão sim mais sensíveis, estão sim dispostas e com mais atenção a aprender uma nova forma de se comunicar, uma nova forma de servir, uma nova forma de viver yoga. E isso eu me arrepio assim, né, de falar disso e de poder estar viva nesse tempo tão difícil, mas ao mesmo tempo tão potente para a humanidade, porque a gente que está aqui conversando sobre isso, a gente está no Brasil, onde infelizmente a gente tem mais de quase 2.000 mortes por dia, uma tristeza imensa. A gente está aqui, a gente sobreviveu, a gente tem uma ferramenta transformadora que pode transformar a humanidade, tem transformado a humanidade por tantos anos, né? Então, poder estar aqui, trazer essa ferramenta para o formato que for necessário, é um trabalho muito árduo, reconheço, porque eu estou nele, mas ao mesmo tempo é um trabalho necessário nesse momento, necessário. A continuidade, né? Também você vê que não dá para ficar esperando, né? Ah, então quando passar eu volto. Não, a gente não tem mais, né? O hoje é assim que eu vou ter que fazer, né? Essa empurrada, né? Porque não tem nem escolha, né? O não fazer não pode nem pensar, né? Exato. Então, agora, para o pessoal, vamos dizer, que às vezes ficou sem emprego, ou viu que realmente, né, tinha a chance de fazer online um curso, criou-se uma oportunidade, né? Então, tem sempre esses dois lados, né? Agora, Sim. me diz uma coisa, você tem, né, o Vinyasa, o curso que é conhecido, né, que é o formato que a Aliança tem, né, exigido, muito bem, né, relacionado todas as disciplinas do jeito que você dá, foi assim, com louvor, né, estrelinhas, o seu cronograma foi, né, assim, visto pelo Conselho Técnico, muito legal, demonstra a sua seriedade, seu conhecimento realmente na importância, né? Mas a gente sabe que você tem um grande público, né, voltado para o Yoga Dance, e eu queria saber qual é a diferença do Vinyasa e do Yoga Dance. Você dá curso de formação também em Yoga Dance. Isso. E qual a Uhum. diferença? Qual é a diferença básica, assim? Nossa, a diferença é muito diferente, muito. É totalmente diferente. Porque o que, que o Yoga Dance faz, que é diferente do Vinyasa, né? O Yoga Dance, ele é sobre você viver o estado de yoga na dança.
Então é sobre você escutar o estímulo musical, que não é qualquer música, vão ser as músicas que vão ressoar com o seu sistema de chakras. Então, para cada chakra, eu escolho uma música diferente. A gente trabalha o set numa aula. Então, tem uma playlist sempre específica. E o que, que o Yoga Dance vai estimular? Aí a gente aprende sobre o sistema de chakras, sobre música, sobre como que o estímulo musical pode ser uma ferramenta de cura para o seu corpo emocional e como que isso vai ressonar e vai trazer benefícios para a sua vida. E aí, onde é que entra o yoga nisso? O yoga entra no você se permitir estar em estado de presença, ou em estado de yoga, ao escutar uma música. Então, você entrar num estado de meditação mesmo dançando, que é uma dança que não é a dança que eu vou te ensinar a dançar, é a dança que existe dentro Uhum. do seu corpo, que é uma expressão autêntica do que o seu corpo precisa naquele movimento, naquele momento. Então, pode ser não, sempre acontece assim, tem a playlist, eu coloco a playlist, aí eu vou guiando, vou falando com o corpo das pessoas, o corpo emocional, o corpo físico, os coxas, né? E aí, Aham. eu, e aí a mesma música, cada pessoa está vivendo o seu processo. Então, às vezes, numa música tem gente que está sentado meditando, tem gente que está dançando meditando, tem gente que está pulando. Então, assim, isso quando era no presencial, né? Agora no É. online, são várias janelinhas que cada pessoa também está fazendo o que o seu corpo está entendendo com aquela música. Então, é uma ferramenta muito potente de encontrar o estado de yoga na música, na dança e depois na vida, né? Você está mais apto a escutar o seu corpo, mais apto a entender Uhum. o sistema de chakras numa abordagem mais comportamental mesmo, mais que você pode, a que tipo de comida eu posso comer quando eu me sinto assim, o que que me auxilia, o que que o meu corpo, quais são as coisas que ele fala, que ele diz, que sinais ele emite quando eu estou, por exemplo, com muita energia no chakra 3, com muito fogo, com muita energia de ação, quando o meu corpo precisa de mais descanso, sabe? Então, essa é uma diferença muito grande, assim, né? Que no curso de yoga de vinyasa tem os asanas, no curso de yoga dance não, é muito difícil ter asana. Os asanas tem quando eu falo Uhum. de yoga. Aí eu falo que é uma aula de yoga, não uma aula de yoga dance. Não sei se você... Tá. E a Ayurveda aí também, a yoga terapia está bem impregnada nesse yoga Tá, dance, né? tá bem Tem aí impregnado. um xamanismo, uma união com a natureza, com os elementos também. Eu Exato. acho que tem essa outra percepção, né? Isso, porque o Vinyasa é yoga, né? É o yoga, a filosofia. E o Yoga Dance, ele aborda tudo isso. Não só o yoga, mas claro que o yoga é o grande pilar, porque é a consciência do yoga o tempo inteiro. É a gente poder estar em estado de yoga na dança. Mas aí tem também a influência de todas essas vertentes que você falou, e tem também um pouco da dança, mas não a dança como forma terapêutica. E não a dança estética, Sei. embora eu ache lindo, mas o trabalho é a gente sair um pouco desse lugar de se preocupar tanto com o que é o nosso movimento. É o corpo, é um oráculo, né? Oráculo. O nosso corpo está sempre Bem emitindo perto do sinais para a gente. microfone, que está escapando um pouco. Fica Tá perto do escapando? microfone, Nossa, tá escapando um pouquinho o som, tá? tá E bom. você, quando você despertou para esse yoga dance, você fez alguma aula, algum curso que chamou tua atenção e você falou, ah, eu vou para essa linha também? Como Na é que verdade, surgiu? na verdade, surgiu assim. Eu sempre tive uma relação muito estranha com a dança, porque sempre que quando eu era criança, não tinha nenhuma brincadeira que eu gostasse mais, mas nem um doce, nem nada que me segurava quando eu escutava uma música. Quando eu escutava uma música, era algo assim. Eu ficava. Eu tinha que dançar. E eu ficava tão feliz dançando, mas era uma felicidade que eu não sabia explicar. E eu era criança, eu tenho memórias do que eu sentia dançando quando eu era pequena, assim, antes dos 10 anos de idade. E aí eu tentei entrar em escolas de dança, mas eu não era aceita, porque por causa disso, porque quando eu tocava
música, eu seguia o professor e depois, e dava 2 minutos, eu já estava fazendo uma outra coisa. E aí, atrapalhava a aula. E aí eu desisti da dança e mais tarde, quando eu conheci o yoga, eu comecei a perceber que aquilo que eu sentia quando eu entrava em estado de meditação no yoga era a mesma coisa que eu sentia quando eu dançava. E aí, quando eu liguei as duas coisas, eu falei, nossa, esse estado lá é o estado de yoga. Porque eu não queria a dança, eu queria aquela dança que fazia eu sentir o meu ser de plenitude, o meu ser de contentamento, né? O santosha. E aí, eu então comecei eu morava nos Estados Unidos na época, eu fui no Google e digitei yoga dance, porque eu falei, nossa, yoga e dança. E aí eu vi que não tinha, eu não achei nada com yoga dance, com esse nome, mas eu achei Lecture Yoga Dance, no que eu falo, lá em São Paulo, em Estados Unidos, em Massachusetts. E eu achei muitas coisas na Europa que uniam dança com yoga, dança, terapia. E aí eu fui estudar com essas pessoas, estudei bastante. Estudei yoga no circo também, estudei muitas coisas de arte, yoga para criança, estudei muito, porque eu queria entender como que a gente perde ao longo dos anos essa espontaneidade da criança, essa pureza, essa capacidade de viver santosha, né? Porque uma criança, ela vive em estado de santosha, a não ser que a gente reprima ela. E então, foi assim que surgiu o Yoga Dance para mim. Aí, mais tarde, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não, tudo isso que eu estudei é legal, mas ainda não é isso. Aí, quando eu cheguei no Brasil, eu tentei trazer uma prática, o Lecture Yoga Dance, eu tentei trazer, né, pagar royalties para minha professora e trazer para o Brasil. Não rolou, os brasileiros não gostaram. E aí eu comecei a estudar com professores brasileiros, filosofia do yoga, para entender como que a gente estudava yoga no Brasil. Comecei a estudar música, comecei a estudar dança, como que a gente entendia dança. E aí então, criei uma metodologia nova, que é o Yoga Dance. Foi Que é assim. sua, né? Então é da sua percepção de todos esses estudos surgiu a sua proposta. Isso, eu estudei um pouco de Ayurveda, por isso que tem essas gotículas aí, que você... Uhum. É. E qual é hoje a maior procura? É do Vinyasa ou do Yoga Dance? É do Yoga Dance. É. Por essa soltura, você acha? Qual a razão, assim, das pessoas? Tem muitas, mas se eu for enumerar para você, a que mais aparece é essa de se libertar, sabe? De ser quem você veio ser, de se libertar dos padrões, de se preocupar com o que as pessoas acham da sua vida, principalmente as mulheres com o corpo, a questão do corpo, sabe? Ainda mais agora em tempos de Instagram, que É. as fotos bonitas, até às vezes essas pessoas, olha só que engraçadas, porque para você ter o certificado de Yoga Dance, você tem que ter 200 horas em yoga. Você tem que fazer um curso de formação reconhecido pela aliança. Não precisa ser o meu, pode ser de qualquer outro professor. Porque você vai dar aulas de Yoga Dance que tem o nome yoga. Então você tem que saber de yoga. E aí, muitas pessoas fazem o yoga porque elas querem dar aulas de Yoga Dance. E elas começam a ver o yoga de forma diferente. Por quê? Porque elas percebem que, poxa, eu não preciso ser magro para ser professor de yoga. Eu não preciso saber trazer o pé atrás da orelha para dar aula de yoga, sabe? Elas começam a ver que o yoga, ele não é o yoga do Instagram, não é o yoga da capa da revista, sabe? Existe um yoga real. Não é tarde para mim só porque eu tenho 60, 70 anos, sabe? Então, esses rótulos, eu sinto que o Yoga Dance liberta muito desses rótulos da idade, do corpo, da imagem, que eu quero projetar para o outro, ao invés de como eu me sinto no meu corpo, como eu me sinto com a minha idade, né? E fazer as coisas que fazem bem para minha alma e que vão contribuir para o mundo. Ele seria uma variação, vamos dizer, uma especialização no estilo de usar o yoga, mas
nessa mistura com a dança? Você considera um curso de especialização, então? Nossa, eu acho que não. Eu acho que não é um curso de especialização assim, porque o yoga, ele tem o asana, sabe? E o yoga dance não tem. Eu vejo o yoga dance muito como uma prática terapêutica, que tem o yoga como seu pilar, né? Então a pessoa ela precisa entender de yoga para entender a filosofia e da onde vem, O porque pilar é filosófico. o pilar é filosófico, exato, exato. Então tem toda a filosofia do yoga, né, de estar no momento presente, de entender da onde que vem aquilo, da visão dos próprios indianos com a música e com a dança, né? Que tá nos próprios Vedas, né? A gente vê no Natya Yoga, e você mesmo quando vai para a Índia, você vê os kirtans, todo mundo dança. A dança para eles é uma forma do corpo expressar sua espiritualidade. Então é algo muito bhakti, é algo muito devocional. Então, eu não vejo como um estilo de yoga como a gente vê modernamente. Tem o Hatha, o Vinyasa, o Iyengar, Uhum. sabe? O Yin Yoga e muitas outras que a gente vê que surgem, né? Eu falo que a coisa que mais surge é novos estilos de yoga. Eu não vejo o yoga Sim. dance como mais um desses estilos de yoga. Eu vejo o yoga dance como uma prática distinta, sabe? Porque ela é mais desse lugar mesmo, que não tem a parte do asana, mas tem a parte filosófica muito forte. Uhum. E quantas horas tem esse curso de formação em Yoga Dance? Tem 120 horas, E o de formação em Vinyasa, 200. 200. Mas então Mas, essa é, tem, né? É. tem, E porque nesse, depois... nesse Desculpa. curso de Vinyasa tem gente que sai para continuar e fazer o Yoga Dance. Tem. Aham. Tem gente que sai do Vinyasa e vai pro Yoga Dance, mas o que mais tem é gente que sai do Yoga Dance e vai fazer o Vinyasa. Porque aí vem muita gente, muito assim, que às vezes tem um preconceito com o yoga. Porque fala, ai, yoga não, yoga é muito parado, eu não consigo, eu sou muito agitada, eu tenho que estar em movimento. E aí a pessoa vem pro yoga dance e ela fala, uau, nossa, até que eu consigo meditar. Porque uma coisa que sempre tem, e que é igual em qualquer prática do yoga e no yoga dance, é que vai ter, em algum período, um tempo de meditação parada e vai ter shavasana. Sempre tem shavasana. Então, essas pessoas olham e elas ressignificam o yoga. E elas falam, nossa, que legal. Então eu posso fazer yoga. Eu achava que eu não podia. Eu achava que yoga era coisa de só pra gente que é zen ou que é calmo. Esses rótulos, né? Aham. Ainda há pouco. Então, a pessoa ressignifica isso e aí muita gente começa a querer estudar yoga. Um leva para o outro. Um leva pro outro, é. Então, essa sintonia, né? Você ao mesmo tempo separa, né, os dois cursos, porque tem objetivos diferentes, né? Isso, Mas no Yoga Dance tem uma liberdade e uma mescla, né, de conhecimentos também, né? exato. E aqui ela está me perguntando, a Lorena, se para dar aula de Yoga Dance você tem que ser certificado como professor de yoga. Tem, Lorena. Para você dar aulas de yoga dance, você tem que ter um certificado de 200 horas. E não precisa ser comigo, pode ser qualquer curso da sua escolha. Mas se você quiser dar aulas, agora, se você quiser entrar no curso para você, cuidar de você, para o seu autoconhecimento, você não precisa ter certificado de nada. Mas se você quiser dar aulas, aí você vai fazer o curso, mas você vai levar um certificado de participação que você fez o curso. Ele não te habilita a dar aulas de yoga dance. Para receber o certificado que te habilita, você precisa fazer um curso de 200 horas, trazer esse certificado para a gente, e aí então a gente emite o seu certificado. Claro que depois que você fez todos os relatórios, entregou todas as aulas que tem que entregar, fez todas as playlists que precisa fazer e tudo. E vai rolar um presencial no final desses online, né, com máscara, distanciamento, como é que, né, você faz um curso inteiro online, mas não ter uma, né, para se encontrar, vai dar para fazer isso? Tem alguma previsão?
Não tem. O que eu tô falando para as pessoas, né, é que eu vou fazer um retiro agora do curso de Vinyasa, que é o que está com as inscrições abertas de 200 horas. A gente está fazendo o seguinte, é todo online, né, 200 horas online, ao vivo e tal, como o Yoga Alliance fala, a Aliança do Yoga fala. E aí, eu sempre falo, gente, a gente vai fazer um retiro. Quando? Eu não sei. Quando o Ministério permitir, quando for seguro, porque eu quero que ninguém de nenhum lugar do mundo tenha medo de vir para o Brasil fazer um curso, sabe? Eu me sinto mais segura se a gente não precisar usar as máscaras, não precisar ter medo de que talvez a nossa presença, o nosso yoga possa colocar alguém em risco, que seja um cozinheiro, que seja alguém que cuida da portaria desse lugar, porque é vírus, né? E a gente eu sinto que a gente está no caminho, eu espero que até o final do ano a gente consiga, mas eu não tenho nenhuma previsão, assim. Eu sei que vai acontecer, que vai ter, para a gente se encontrar, né? A gente estudou tanto online, mas eu não sei Vai dizer. ser, né? Mas assim que for Eu seguro, acho que é. Isso é bem uma característica de uma administradora. Você mantém, né, olhando para a realidade e realmente, acho que respeitando, né? Porque não adianta você fazer planos pelo que a gente quer, né? A realidade está mostrando que não tem essa data, né? E a exato. expectativa que você cria nas pessoas, às vezes, fica frustrante, né? A pessoa esperar que esse ano, então no fim do ano a gente vai ter um presencial. Não, uma hora, né, a gente acredita que sim, né? Uma hora Sim, vai. E eu acho que sim. essa hora vai ter muita yoga dance, porque vai todo mundo Comemorar, festejar, né? sim. Então, aí você vai poder unir todas as turmas, né? Eu acho que... eu me lembro um pouco, quando você fala do Yoga Dance, uma coisa que depois se tornou... ninguém quer falar, né? Por causa do Osho, que teve muitas controvérsias. Mas quando a minha primeira experiência com yoga e meditação foi com a meditação do Osho, Uau. né? Então, na época, era o máximo, porque era dança, Sim, né? sim. Basicamente, aquela soltura, né, da energia da movimentação para te trazer nesse estado de felicidade, de presença. Então, era uma técnica do som e da dança muito usada, né? Uhum. E você teve algum contato com grupos do Osho? Ele tem tanta coisa boa, não teve só coisa ruim, né? A gente tem que Sim, olhar para o copo cheio. com certeza. Você sabe que isso que você está me perguntando é bem engraçado, porque eu lembro que quando eu estava nos Estados Unidos ainda, que aí eu vim com essa história de yoga dance, depois quando eu cheguei no Brasil mais, eu nunca tinha ouvido falar nele enquanto eu morei nos Estados Unidos. E quando eu vim para o Olha. Brasil, as pessoas ficaram, nossa, mas isso é uma coisa do Osho? Eu falei, Osho? Eu era tão ignorante que eu não sabia quem era o Osho. Eu falei, gente, mas quem Ah, é Osho? As pessoas, meu Deus, que mundo você vive? Eu não sei, eu só sei que eu não sei quem é Osho. E aí eu fui procurar quem era o Osho. E as pessoas também me falavam ai, nossa, você é aluna da Gabrielle Roth, que tem uma prática de Five Rhythms. Também não sabia quem era e fui buscar. Mas é recente o meu contato com o Osho. Aí que eu comecei a estudar e ver quem ele era. E aí eu achei muito interessante. Ele tem livros interessantíssimos. sim. E aí eu acho que 3 ou 4 anos que eu fui num festival lá na Oceanic, que é o lugar, né, do Osho no Brasil, e que é um ashram do Osho. E aí eu dei aulas de vinyasa lá, eles queriam que eu desse aula de vinyasa, e eu dei uma prática de yoga dance. E então foi o meu contato, né? Porque tinha um workshop, e foi o meu contato com a meditação ativa, que eles chamam, né? Meditação ativa. Uhum. É. Sim, eu achei parecido com algumas coisas, mas olha só que interessante, né? Porque, embora seja parecido, eu nunca nem tinha ouvido falar nele. Depois que eu Ah, falar, sabe? Muito interessante, mas as duas práticas levam para o mesmo lugar, né? Essa energia criativa que eu sinto que a gente acessa quando a gente está nesse lugar de meditação na gente, né? E todos nós humanos temos essa capacidade. Então, enfim, essa ali é uma liberdade que você tem muito maior, eu acho, né? Aí de usar até mesmo essa vibração brasileira, né? Teve alguém aqui que comentou que o Brasil é muito som, né? É muito movimento, é muito dança. Então você tem aí
autenticidade, né, de já colocar uma coisa que é bem da nossa cultura, né, no, Sim, nessa prática. Ao contrário, por exemplo, se você vai dar uma aula do yoga ou vinyasa ou tradicional, é tudo muito já, né, assim, encapsulado naquelas formas, né? sim, Você sai fora e põe uma música brasileira, ninguém já fica assim, se espanta, né? sim. Então, você sente com mais liberdade, ou você usa no Vinyasa também um pouco mais dessa, vamos dizer, dessa ginga do brasileiro e dessa característica mesmo de estar muito ligado na natureza, né, de ser um povo muito mais, né, assim, ligado nisso. Sim, a minha abordagem de vinyasa, ela tem uma parte que é criatividade. E nessa criatividade vem, não adianta, vem um pouquinho de yoga dance aí. Não é toda aula, mas assim, tem aulas que eu faço com música, tem aulas que eu faço sem música. E aí, o que eu faço? Eu escolho uma postura pico, normalmente para as minhas aulas. E vamos supor que eu escolhi... é, eu escolhi a postura do Setu Bandhasana, né? A postura lá da ponte. E aí os braços, vou tentar mostrar aqui, eles ficam entrelaçados lá atrás. Essa é a forma da postura. Então, o que eu faço? Eu penso em movimentos que vão imitar a forma dessa postura, mas que sejam criativos, que não necessariamente seja uma forma fechada. E aí, por alguns minutos, eu dou, né, essa experiência no corpo da pessoa com respiração. Às vezes eu dou uma saudação ao sol e eu coloco algum movimento criativo no meio da saudação ao sol, para ela ficar mais criativa. E são essas as gotículas, sabe? Para que as pessoas elas possam também acessar a prática desse lugar. E na hora que elas estiverem fazendo o sadhana delas, elas terem um lugar dentro delas que também é de criatividade, para que elas possam montar as próprias sequências dela, ao invés de ficar se preocupando tanto em anotar tudo que a Fernanda fez, ou tudo que tal professor fez, a Camila Reis maravilhosa, tudo que a Camila fez, eu vou fazer igual. E não fica igual, né? Então é melhor a gente despertar no seu corpo, claro que com aula de anatomia, com aula de filosofia, mas também com esse poder que a gente tem dentro da gente, né? Da liberdade e da criatividade, de poder criar suas próprias sequências dentro, claro, de um lugar seguro, né? Que não é às vezes as pessoas vêm assim para mim e falam: ai, será que a sua aula de vinyasa é tipo dança, balé? Eu falei: não, gente, aula de vinyasa, vinyasa flow, horas da Yoga Alliance, é uma aula de yoga, né? Só que tem esse lugar para estimular a criatividade, mas não para ser uma prática que tipo uma dança que fica bonita no Instagram. E às vezes você vê umas coisas que no Instagram, mas você olha e fala: meu Deus, essa postura depois daquela vai gerar muita lesão. E cara, né? E a gente se machuca assim, às vezes, querendo fazer bonito, sem se preocupar com a anatomia, com as limitações mesmo do corpo, né? E você acha que eu vejo muito que o que diferencia um professor do outro hoje é justamente essa personalidade que ele coloca nas suas sequências, a sua própria experiência de vida, quer dizer, a gente tem um yoga básico, tradicional, com todas as disciplinas que a gente vai passar, mas cada um, é o que eu falo, tem uma voz, né? Ninguém tem a mesma voz. Exato. Então, às vezes, o professor você não consegue nem fazer porque você não gosta da voz, né? Então, é uma coisa muito assim de empatia e com esse formato que aquele profissional traz, né, da experiência dele. Exato. Isso que você está falando é tão importante, porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: ai, Fê, eu tenho medo de fazer yoga e largar minha carreira, porque e aí o mercado está saturado, tem muito yoga, tem um monte de curso, e agora? Eu nasci em Florianópolis, né? Em Florianópolis as pessoas falam assim para mim: aqui tem mais professor do que aluno. É verdade. E aí, eu sempre falo, gente, mas você tem a sua voz autêntica. E você vai atrair os alunos que precisam da sua voz, e não da minha voz, e não da voz da Camila, ou da voz do Lu, da voz, sabe? E tem tanta gente no mundo que precisa de yoga. Então, imagina se todos nós ficarmos pensando nisso, a gente
a gente não vai realizar o que a gente veio realizar aqui. O que, que precisa o mundo? Eu vejo que ainda mais agora, mais do que nunca. A gente está sedento, a gente necessita de yoga. Não, não é mais uma coisa, eu quero a yoga, eu necessito. Né? Eu sinto que a humanidade inteira, a gente nunca teve. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mais ansioso. É, Você imagina. louco. Muito louco. E agora os nossos níveis de ansiedade, de insônia, estão assim. No meio da pandemia, eu tive crises de insônia enormes. E aí chega nesse lugar. Mas eu, que tenho acesso a tudo isso, estou com crise de ansiedade, de insônia. Imagina como que não está uma pessoa que não tem o mínimo de ferramenta que o yoga tem. Porque mesmo com a insônia, mesmo com a ansiedade, eu ia para o meu tapete. Eu respirava, eu conheço a técnica, sabe? Mas mesmo assim. Uhum. Então, imagina quem não tem, né? Então, quem for professor de yoga que está escutando a gente aí, ou que quem quer ser professor de yoga, gente, é um chamado realmente, é um propósito, e não desistam achando que tem muito professor. Que bom que tem muito professor, e precisa ter muito professor ainda para que todo Tem mundo. muita gente fazendo. É muita gente fazendo, é? Exatamente. Agora, essa busca também, né, pelo professor, porque às vezes você não gosta. Eu tive essa experiência, a primeira vez que eu fiz yoga, eu não gostei. E eu falei, isso é muito chato. Eu passei, assim, anos sem fazer com outro professor para descobrir que eu falava, não, é legal, né? Então, eu sempre falo, você tem que experimentar com vários, ouvir várias vozes, né? Experimentar para saber qual é aquele que te cativa, né? Sim, sim. Agora, você falou da voz, né? Também que você começou a ter a verbalização muito mais cuidadosa do que você quer que o aluno faça, das suas coordenadas, né? Então, isso também você acaba ensinando no seu curso de formação, porque é um outro aprendizado que o professor hoje tem que ter, que a gente não teve, né? Você fez curso presencial, você Exato. nunca aprendeu como ia ser mexer numa câmera, se a internet caísse, o que você fazia, né? Exato. Então, essa possibilidade também de ensinar, eu acho que criou-se uma outra matéria para pôr no curso de formação, né? É por isso que eu te falei que eu falo 200 horas, porque é 200 horas o mínimo que o Yoga Alliance e a Aliança do Yoga exige. É, Mas tem mais de 200, por quê? Porque eu comecei a perceber, nossa, eu vou precisar de um apoio de um coaching de carreira aqui. Porque a gente está numa transição de mundo. Eu vou precisar aqui, além da minha experiência para ensinar online, chamar a Pri Leite, que tem o maior canal de yoga do Brasil, para falar como que é que ela perdeu o medo da câmera. Com que é, câmera a gente começa? A gente pode começar com o nosso celular? Como que é a luz? Como que eu vou fazer? Como que eu faço com o som? Tem que ter um microfone profissional? Não tem? Então, sim. essas coisas a gente colocou no curso e vai ensinar para as pessoas. Eu preciso dessa pessoa para ensinar sobre empreendedorismo no yoga. Porque Uhum, não pode negar que existe um mercado aí. Existe uma sim. forma de falar distinta, né? E eu tenho que falar e falar com os professores convidados e comigo mesma que a, a forma como eu vou me comunicar, as palavras que eu vou escolher falar, elas têm que ser super assertivas. Porque a pessoa não está ali, eu não consigo Sim. tocar o braço dela e mostrar para ela tocando no corpo dela. E ensinar para as pessoas que agora essa é também uma forma de se comunicar, né? Uma forma de se comunicar onde eu uso o meu comando de voz de forma mais assertiva e eu tenho que estar muito mais, prestando muito mais atenção no que o aluno está fazendo para ver se ele realmente entendeu o que eu estou falando. E eu tenho que ter um vocabulário vasto para que eu explique quantas vezes for necessário de forma diferente. Porque ninguém é Uhum. surdo, né? Não adianta eu ficar repetindo o que eu falei da mesma forma se o aluno não entendeu duas vezes, né? Muda a sua forma, né? Exato, muda a sua forma. É gozado isso, porque eu vejo, né, que no curso de formação, por exemplo, que eu fiz na Índia tradicional, era tudo na voz, né? O professor não saía da sua almofadinha, né? O Exato. máximo era alguém demonstrar, né? E isso sempre foi muito visual para o brasileiro, principalmente. Ele tem que ver o professor fazendo, porque se ele não vê, ele não ouve, né? É, Isso agora também mudou, né? A atenção exato. agora é a audição, né?
Eu fico muito feliz, sabia? Mas muito feliz mesmo, porque quando eu fiz curso nos Estados Unidos, eu lembro que a minha professora, ela dava aula sentada. E aí eu falava, gente, É, eu fiquei muito, eu achava muito estranho, eu tinha dificuldade. Mas depois que eu voltei é. pro Brasil, eu falava assim, nossa, eu quero aprender a dar aulas assim. Eu fechava os... Uhum, E ela falava comigo, eu sabia exatamente. entendi. Então, isso para mim é muito importante, porque é você dá para o aluno o protagonismo que é dele. O professor, ele é simplesmente um canal. Ele está ali para falar para o aluno, né? Ó, faz assim, faz assado, mas o aluno é que vai fazer, não é o professor que vai fazer. Então, quando o aluno ganha essa habilidade de fazer no corpo dele, de começar a escutar de verdade e deixar o professor falar para o corpo dele, a prática ela é outra. Porque aí você, e principalmente isso para quem quer ser professor, né? Porque aí você começa a ganhar um conhecimento do seu corpo, uma raiz dentro de você que vai te ajudar no teu sadhana e que o teu sadhana, que é a tua prática pessoal, vai te ajudar depois a conseguir sentar na sua almofadinha e dar a sua aula. Porque agora também, como você, eu concordo que as pessoas estão muito mais aptas a estar, porque a gente não tem outra opção, né? O professor não vai estar ali na nossa frente demonstrando, ele pode estar na tela demonstrando, mas eu já me lesionei de tanto dar aulas, porque e uma coisa que eu olho e falo, nossa, mas não precisava, né, Fernanda? Era só você ficar na sua almofadinha e falar para as pessoas e ser mais assertiva e praticar mais. Mas isso eu fazia quando eu faltava no meu sadhana, porque eu dava tantas aulas que não dava tempo de eu praticar minha própria prática. Então eu ficava insegura. Eu não tinha esse comando que eu precisava ter. Eu ficava querendo fazer, porque é mais fácil querer mostrar. As pessoas estão mais acostumadas, sabe? É, E eu tô, por isso que eu fiquei muito feliz é. que mudou. Eu sinto que isso é uma mudança para o bem de toda a humanidade, né? Porque faz muito tempo que a gente não escuta bem. E se a gente não escuta bem o outro, a gente não escuta bem nós mesmos, as nossas limitações, ao nosso corpo. Então, quando um aluno ele escuta desse lugar, ele vai saber quando parar também. Quando o professor dá uma modificação para ele, fala, olha, quem puder e quiser, dá o próximo passo. Mas às vezes você não pode, só que você não ouve o que não pode. Você olha o que o professor fez e você quer fazer. E vai, né? E vai, e vai. E aí quando você É. não, né? Então não vale a pena. Dá um outro ritmo, né? Para prática, para atenção, para os sentidos. Isso tudo também a gente vai experimentando, né? É uma novidade para o professor, para o aluno também. Acho que é um momento de aprender também, lidar, né? Com esses Isso. recursos e ouvir, ouvir, né? É. Me fala uma coisa, a gente já está acabando aqui o tempo, infelizmente, Ah, mas a sua aula, então, quarta-feira que vem, aqui no Insta, às 15 horas. Você tem alguma orientação aí para quem quiser vir praticar? O que que você vai trazer para essa aula? gente, eu quero dizer para quem vem praticar, porque eu estou muito feliz com essa prática, tragam seu tapetinho de yoga. Se você não tiver tapete de yoga e não der tempo de você conseguir um tapete de yoga, um tapete que não escorregue da sua casa e um bloco. Se você não tiver um bloco desses de yoga, eu tenho até um aqui perto que eu vou mostrar. Você pode pegar um livro, tá? Não necessariamente vai usar, se você não tiver, você pode, um livro serve. E só isso, só o coração aberto. A gente vai fazer uma prática de Vinyasa Flow. Coragem para seguir o flow. E essas orientações de se posicionar, tudo isso você vai deixar já todo mundo bem arrumadinho, Sim, porque aqui a gente te vê, né? Mas você sim, não vê os alunos, né? sim. Então é o que eu falo, aí mais importante do que nunca, né? O aluno ser muito consciente, né, de que ele às vezes vai ficar só olhando e tudo bem, ele não precisa fazer tudo, né? Isso é importante que você está falando. É isso, gente. Assim, você vai. Eu vou falar isso muito durante a aula. Eu falo, eu sempre começo com o que é mais simples e do simples a gente vai indo para o complexo. Mas o nosso objetivo não é chegar no complexo. O nosso objetivo é a caminhada. E você escutar o seu corpo, escutar a sua respiração e ele vai te dizer até onde você pode ir naquele dia. Então, é isso, é estar muito consciente disso, né? Porque eu não vou estar vendo vocês,
mas eu estou confiando que vocês vão escutar os seus corpos, a sua respiração, e eu vou te dar bastante opções, né? Então, numa postura, você vai ter várias opções, da mais simples até a mais complexa. E fazer a mais complexa não faz de ninguém mais bonito, ou melhor, ou mais yogi. Nada disso. Só que acontece que algum dia você está mais flexível, outro dia você está menos, né? No meu corpo, tem asanas que, depende a hora do dia, não estão acessíveis. No meu corpo, tem asanas que não estão mais acessíveis nesse corpo de 41 anos, como estavam num corpo de 20. E isso é né? Eu sempre brinco de envelhecer, né? De ser nas possibilidades. E o importante, a postura mais, né, difícil e que a gente está almejando no yoga é meditar, né? Então, isso não tem idade. Não tem idade, não tem idade. Eu falo que é meditar e shavasana, né? Porque a gente cada vez uma sociedade que desaprendeu a descansar, desaprendeu o valor que tem descansar, o valor que tem de não fazer nada e de se entregar. Não, você se sente até mal, né? Você fica mal, fala, não, eu não posso parar. Exato, exato. Como nós, com tanta coisa para fazer, eu tô aqui parada, deitado sem fazer nada. É. Mas então, Fernanda, quarta-feira que vem eu vou estar aqui, vou fazer sua aula. Eu já tentei fazer algumas vezes, mas a gente que dá aula sempre bate os horários, né? Sim, sim. Mas eu vou vir na quarta-feira para te acompanhar nessa aula, que eu sempre tive vontade e tinha curiosidade de conhecer o seu trabalho, mais assim, te acompanho nas redes sociais, que isso aproxima a gente, né? A gente acaba achando que conhece a pessoa e conhece um pouquinho, né? Então, eu te agradeço muito e espero que, então, a semana que vem a gente esteja junto aqui. A gente deixa gravado, né, no Insta da Aliança, no YouTube da Aliança. Então, é uma aula que vai ficar disponível, a entrevista, quem perdeu hoje vai poder te conhecer um pouquinho. Você tem alguma mensagem que você queira dar para terminar nosso papo? Eu quero agradecer muitíssimo a você, a Aliança, de novo pelo trabalho. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, com vocês hoje. Todo mundo que ficou aqui com a gente ao vivo, todo mundo que vai ver depois, né, a live gravada. E o que eu queria dizer é só pratiquem. Vamos continuar nas nossas práticas e pratique o que você consegue, o que é possível para você. E sente no seu corpo o que se requer naquele momento, né? Se você tem dificuldade de parar, talvez você tenha uma prática mais lunar, mais lenta. Talvez você precise de exercícios de respiração, de meditação, e tem muita coisa disponível. Eu tenho um canal no YouTube com muitas práticas gratuitas que eu coloco lá toda semana para realmente trazer esse lugar do yoga para todos, porque eu acredito que eu acredito como o Iyengar, para mim ele está muito certo quando ele falou que se você tem um corpo yoga para você, então não importa para mim se você tem duas pernas, ou se você tem uma perna, se você respira, você pode sim praticar yoga. Existem muitas modificações, existem muitas possibilidades. E para quem sentir de fazer o curso de Vinyasa, eu quero dizer que a gente está com as inscrições abertas. A gente começa agora, no dia 29 de julho, a turma, né, 200 horas ao vivo. E as inscrições com valor de desconto vão só até dia 10, que é sábado. Então, quem tiver, né, interesse, tiver esse chamado, entre em contato lá no meu Insta, na minha bio, tem todas as informações. Se você não encontrar, manda um direct. Estamos aí, né, que mais e mais pessoas possam chegar até o yoga e possam se beneficiar dessa prática milenar que sempre é tão atual. Que ótimo, Fernanda. Muito obrigada, então, e a gente se vê na quarta-feira, tá bom? Quer dizer, eu te vejo. Um beijo, então, namastê. Namastê. Até já. Até já.